Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para esta ocasião, o tema que temos é a criação da esposa do primeiro Adão e do segundo Adão, para o qual quero ler em Gênesis capítulo 2, versículos 18 em diante, e também em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem. E este adormeceu, tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz: estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. A criação da esposa do primeiro Adão e do segundo Adão. Para poder compreender a criação da esposa do primeiro Adão e do segundo Adão, temos que compreender também a criação do primeiro Adão. E em seguida compreender como veio o segundo Adão. O primeiro Adão, o qual se encontra em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, encontramos que veio de Deus, é o primeiro filho de Deus, que foi manifestado neste planeta Terra em um corpo de carne, criado por Deus do pó da terra. Mas antes de estar neste planeta Terra, em um corpo de carne, ele primeiramente esteve na sexta dimensão, que é a dimensão da teofania, onde o corpo que existe ali, no qual Adão esteve vivendo, não sabemos por quantos dias, anos, centenas de anos ou milênios, ou milhões de anos. Nesse corpo que ele viveu é chamado a teofania. É o mesmo tipo de corpo
no qual Deus apareceu aos profetas do Antigo Testamento e eles o chamaram anjo do Senhor ou anjo do pacto, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. Quando apareceu ao profeta Moisés, disse ao profeta Moisés, o anjo do Senhor, eu sou o Deus do teu pai, ou seja, o Deus de Anrão, que era o pai de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Agora vejam vocês que o anjo do Senhor, ou anjo do pacto, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como pode ser que o anjo do pacto seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque o anjo do pacto é o mesmo Deus com o seu corpo teofânico da sexta dimensão, o qual é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. Encontramos no capítulo 1 de São João, versículo 1 em diante, que diz, no princípio criou Deus. Vamos ver onde Deus criou. Vamos ver como diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este que criou no princípio os céus e a terra é o Verbo que estava com Deus e era Deus. E como se pode compreender que o Verbo estava com Deus e era Deus? Porque quando se fala do Verbo de Deus, está se falando do corpo teofânico de Deus da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E por isso, quando apareceu aos profetas do Antigo Testamento, eles o chamaram anjo do Senhor. Apareceu em diferentes ocasiões na forma de um anjo, ou seja, em um corpo angelical, um corpo de outra dimensão. E esse foi o que criou os céus e a terra, ou seja, um homem de outra dimensão, o qual é o mesmo Deus em seu corpo teofânico da sexta dimensão, porque Deus é o Criador. Nesse corpo teofânico apareceu também Deus a Abraão, o pai da fé, como Melquisedeque. Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque e Melquisedeque lhe deu pão e vinho. E agora vejam vocês, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, do templo que está no céu e também rei de Salém. E agora, em outra ocasião, apareceu como Elohim, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e se materializou diante de Abraão juntamente com Gabriel e Miguel, os poderosos arcanjos de Deus, e comeram com Abraão. Por isso é que Jesus, em uma ocasião, lá em São João, falando sobre esse momento onde Abraão pôde ver a Jesus Cristo, capítulo 8 de São João, versículo 56 em diante diz: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Então, disseram-lhe os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. E quando diz isto tão grande, quando se identifica com eu sou o que tinha aparecido a Moisés e lhe disse, eu sou o que sou, e tinha aparecido a Abraão como Elohim em uma ocasião, e anteriormente, na ocasião anterior a essa, tinha aparecido como Melquisedeque, e tinha aparecido em outras ocasiões também. Agora, quando Jesus se identifica como quem tinha aparecido a Abraão, o qual tinha comido com Abraão, agora tomaram então em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo, ao invés de dizer, bendito o Senhor que está entre nós, em carne humana. Pegaram em pedras para apedrejá-lo.
E agora, vejam vocês quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, é o Eu Sou, e por isso, em diferentes ocasiões, ele disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim por diante encontramos em diferentes ocasiões que ele usou o Eu Sou para se identificar a si mesmo como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Eu Sou que apareceu ao profeta Moisés. Quando foram prendê-lo na noite em que prenderiam e levariam ao sumo sacerdote, quando chegaram para buscá-lo, e ele diz, a quem vocês estão buscando? Eles dizem, a Jesus. Ele diz, eu sou. E quando diz, eu sou, caíram ao piso, no chão. Algo aconteceu ali. E assim aconteceu por 2 ocasiões. Agora podemos ver que o Eu Sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estava na terra em carne humana, porque o Verbo que estava com Deus e era Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Criador dos céus e da terra, tinha se feito carne, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava o quê? A vida, e a vida era a luz dos homens. E agora, essa luz dos homens vinha a este mundo. E como vinha a este mundo? Vinha em forma visível. E por isso diz no capítulo 1, versículo 14 de São João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, se fez homem. E foi conhecido pelo nome de Jesus. Jesus de Nazaré. Mesmo que tivesse nascido em Belém da Judeia, mas tinha sido criado em Nazaré. E agora podemos ver que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Verbo que estava com Deus e era Deus, estava em forma de um homem, de um profeta no meio da raça humana, visitando o seu povo Israel. Era a visitação de Deus, era o tempo do refrigério para o povo hebreu. Mas veio para o que era seu, veio em carne humana, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como? Crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. E assim como Adão recebeu uma companheira, uma esposa, agora o segundo Adão, que é Cristo, receberia uma companheira também, uma noiva, para torná-la sua esposa e por meio dela ter filhos. Ou seja, para ele se multiplicar e assim trazer à existência filhos e filhas de Deus, com vida eterna. Porque por meio do primeiro Adão e a primeira Eva, não podem vir filhos e filhas de Deus com vida eterna. Vem com um corpo mortal e corruptível e com o espírito do mundo, mas com vida eterna não podem aparecer nessa terra nascendo por meio de papai e mamãe. Tem que ser por meio do novo nascimento, e o único que pode produzir esse novo nascimento é quem? O segundo Adão. E por meio da segunda Eva, que é sua igreja, ele traz e por meio da segunda Eva, ele traz filhos e filhas de Deus. Em cada etapa, em cada era da sua igreja, entre os gentios, assim como trouxe filhos entre os hebreus no tempo dos apóstolos. Agora, durante as 7 eras da igreja gentia, estão nascendo filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Desde o dia de Pentecostes em diante, por meio do segundo Adão, que é Cristo, em união à segunda Eva, que é sua igreja, a qual nasceu no dia de Pentecostes, estão vindo os filhos e filhas de Deus. Agora estão vindo
há uma manifestação na sexta dimensão, obtendo o novo nascimento e assim obtendo o corpo teofânico da sexta dimensão. Mas para o último dia, temos a promessa da manifestação gloriosa dos filhos de Deus em corpos eternos, porque os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós, os que vivemos, seremos transformados quando se completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Quando tiver nascido todos os filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo e hajam assim obtido o seu corpo teofânico, em seguida o que falta é o nascimento no corpo eterno, pois a ressurreição dos mortos em Cristo será como nascer em um novo corpo, mas criado por Deus, e a nossa transformação é como nascer em um novo corpo também, mas eterno, criado por Cristo, pois nosso corpo será mudado em nossos átomos, e já os átomos do nosso corpo não serão os mesmos que temos atualmente, serão átomos com vida eterna. Tudo isso está prometido para os membros do corpo místico de Cristo que vem por meio da segunda Eva. E agora, por meio do segundo Adão e da segunda Eva, vejam vocês as bênçãos que Deus tem para todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora, a igreja esteve passando por diferentes etapas e cada vez que passa por uma etapa, aparece como uma igreja jovenzinha, que começa, mas é a mesma igreja que começou no dia de Pentecoste, passando pelas suas diferentes etapas e agora, quando aparece na era da pedra angular, aparece como uma jovenzinha, uma igreja virgem para Cristo, para aí ter a união com Cristo e aí trazer filhos e filhas de Deus. E em seguida que tiver sido produzido esse nascimento de todos os filhos e filhas de Deus na sexta dimensão e tivesse completado o número dos escolhidos de Deus deste tempo final, em seguida virá Cristo do lugar de intercessão no céu, termina sua obra de intercessão no céu e reclama todos os que ele redimiu com seu sangue precioso e os traz à vida em um corpo glorificado, em um corpo eterno, ressuscitando-os aos que já partiram e a nós, os que vivemos, nos transformando e nos dando o novo corpo, corpo eterno, o corpo com vida eterna, que será um corpo como o de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando tivermos esse corpo, então o veremos em seu corpo físico também, corpo físico e glorificado. E nós teremos esse corpo glorificado, corpo eterno, e também teremos o corpo teofânico dentro do corpo físico e glorificado. E já então estaremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, a imagem que é a teofania e semelhança que é o corpo físico. E assim, o que Cristo disse em uma ocasião, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho, mas se cair na terra e morrer, muito fruto produz. E quando um grão de trigo cai em terra e morre, nasce na forma de uma planta. E assim é como aconteceu com Cristo. No dia de Pentecoste, nasceu uma plantinha chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi crescendo e essa é a plantinha que produz muitos grãos de trigo, porque essa plantinha é o mesmo grão de trigo na forma da sua igreja, porque sua igreja é seu corpo místico de crentes. E agora, Cristo e sua igreja são uma só carne, assim como o esposo e a esposa são uma só carne. E agora, vejam como essa plantinha de trigo, a qual nasceu no dia de Pentecoste, é para produzir muito trigo, muitos grãos de trigo e de etapa em etapa, de era em era, a vida de Cristo, a vida do grão de trigo, que é o Espírito Santo, foi passando de etapa em etapa, de era em era, e os escolhidos de cada era foram o trigo de Deus potencialmente, mesmo que não estiveram manifestados plenamente como filhos e filhas de Deus, exceto
no novo nascimento somente, obtendo o corpo teofânico da sexta dimensão, mas sem obter ainda o corpo físico e glorificado para o último dia, o qual será dado no último dia a todos os escolhidos de Deus. Agora, para chegar a essa etapa, os escolhidos de Deus, no último dia, vejam vocês, chegarão à etapa da Era da Pedra Angular e aí estarão os grãos de trigo, os filhos e filhas de Deus, que serão transformados, porque esses são os que amadurecerão. Já os das demais eras não amadureceram até chegar a obter a transformação dos seus corpos, porque eles viveram em eras onde não se chegaria à perfeição. Mas os que chegarão à perfeição serão os que estarão na Era da Pedra Angular, que amadurecerão à medida que o sol de justiça, Cristo, ele disse, aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Isso está em Malaquias capítulo 4, versículo 2. E o que é a vinda do sol de justiça nascendo? Quando o sol nasce, nasce pela manhã e, consequentemente, nasce em um novo dia. E a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do sol de justiça nascendo, é em um novo dia dispensacional, ou seja, na dispensação do reino. Começando a dispensação do reino, e para começar a dispensação do reino, e em um novo dia milenial, ou seja, o sétimo milênio começando, ou seja, nascendo. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. E se não acrescentarmos os anos de atraso que tem, pois somente falta o que resta de 1998, falta 1999 e o ano 2000, e então termina o ano 6000 e entra o ano 7000, que é o sétimo milênio, e é o último dia diante de Deus. Os últimos dias diante de Deus são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E o último desses três últimos milênios é o sétimo milênio. Agora, transcorreram de Cristo até aqui 2000 anos, e para Deus, quanto tempo transcorreu? Somente 2 dias. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, e versículo 4. E agora, podemos ver porque São Paulo e São Pedro diziam que Deus tinha falado por meio de Jesus Cristo nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Mas eles não se equivocaram ao dizer que aqueles eram os últimos dias, porque os últimos dias diante de Deus são os 3 últimos milênios, que são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E agora, vejam como também São Pedro diz que Deus prometeu por meio do profeta Joel derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Isso está no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 20, e isso foi o que São Pedro explicou quanto ao que estava acontecendo ali no dia de Pentecoste, quando muitas pessoas se perguntavam: o que significa isto? Pois os ouvimos falar em nossa própria língua, em nosso próprio idioma no qual nós nascemos, os escutamos falar as maravilhas de Deus, e não são todas essas pessoas galileus? Como podem estar falando em outros idiomas? O idioma deles dificilmente o podem falar corretamente, e agora estão falando em outros idiomas. O que significa isto? E como nunca faltam os zombadores quando Deus cumpre sua promessa, houve zombadores ali que diziam: estão bêbados, ou seja, estão embriagados. São Pedro disse: não, estamos embriagados, visto que é a terceira hora do dia, ou seja, de 8 a 9 da manhã. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens, vamos ler diretamente aqui para que tenham a leitura na forma correta. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos.
E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Agora vejam vocês, como Deus derramaria do seu espírito quando? Nos últimos dias. E por isso é que desde o dia de Pentecoste até aqui, esteve derramando do seu Espírito Santo sobre toda pessoa que se arrependeu dos seus pecados, recebeu Cristo como seu Salvador e lavou os seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo. E assim obteve um novo nascimento. Nasceu no reino de Deus, nasceu na igreja de Jesus Cristo e obteve um corpo teofânico da sexta dimensão. E somente lhe falta perseverar até que cumpra todos os seus dias da sua vida aqui na terra e parta o seu corpo físico, ou seja, transformado fisicamente e obtenha o corpo eterno que Cristo prometeu para todos os seus escolhidos. Para todos os que primeiramente receberam o Espírito de Cristo, os que serão transformados, que vivem neste tempo, e os que serão ressuscitados das eras passadas são os que receberam um novo nascimento. Primeiro é preciso nascer na sexta dimensão, obter esse novo nascimento e obter o corpo teofânico da sexta dimensão, que é o Espírito de Cristo com vida eterna. E agora, esse é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão, no qual os crentes em Cristo, quando o seu corpo físico morre, vão viver nesse corpo no paraíso, ou seja, na sexta dimensão. Mas regressarão com esse corpo e entrarão no corpo eterno e físico e glorificado que Cristo lhes dará, porque Cristo criou para eles um corpo eterno, e entrarão nesse corpo e terão dois corpos. Toda pessoa tem dois corpos. Quando nos olhamos uns aos outros, somente vemos um só corpo, mas a pessoa tem dois corpos, um corpo dessa dimensão terrena de carne e tem outro corpo que é chamado o Espírito. Esse é um corpo de outra dimensão. Quando a pessoa nasce nessa terra, obtém um corpo que é físico, mortal e corruptível. E obtém outro corpo também chamado Espírito, que é um corpo de outra dimensão. Um espírito do mundo, portanto, é um espírito da quinta dimensão. E em seguida, quando nasce de novo a pessoa, quando a pessoa nasce de novo, obtém um espírito da sexta dimensão. E quando ressuscitarem os mortos em Cristo, obterão o corpo eterno e glorificado que Cristo lhes prometeu. E nós, os que vivemos, seremos transformados e obteremos o corpo eterno que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. E então, estaremos como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que em breve iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro à casa de nosso Pai Celestial. Ele disse: na casa de meu Pai muitas moradas há. Se não fosse assim, eu teria dito antes: vou, pois, preparar lugar para vós, e se eu for e preparar lugar, virei outra vez, sua segunda vinda, e tomarei para mim mesmo. Porque diz: e os tomarei para mim mesmo, porque somos o corpo místico de Cristo, somos carne da sua carne e ossos dos seus ossos. E agora, Ele nos tomará e nos levará à casa de nosso Pai Celestial. E estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, onde Ele estará distribuindo os galardões por todos os trabalhos que realizamos no reino de Deus, no corpo místico de Cristo. E agora, vejam vocês, foi em São João capítulo 14 que Ele disse: vou, pois, preparar lugar para vós. E agora, podemos ver o que é e quem é. Quem é a esposa do primeiro Adão, e agora podemos ver também qual é a esposa do segundo Adão. A esposa do primeiro Adão foi a que Deus tirou do abdômen de Adão quando tomou uma costela e dessa costela formou uma companheira. E agora, a esposa do segundo Adão é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual saiu do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde Cristo foi ferido no seu abdômen também, e daí saiu também água e sangue. E agora vejam vocês, de onde saiu a igreja de Jesus Cristo? A esposa do segundo Adão? Por isso é que a mulher, a esposa do primeiro Adão, era para ser amada, porque saiu do abdômen de Adão. Por isso, a mulher, a esposa é para ser amada porque saiu
do abdômen, do peito do ser humano. E a igreja de Jesus Cristo é para ser amada por Cristo e ela amar a Cristo com todo o seu coração, porque ela saiu do abdômen, do coração do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, a esposa do segundo Adão é a mulher mais importante que existe. Essa é sua igreja e está representada em uma mulher. Foi representada em Eva, mas Eva caiu. E em seguida foi representada também em Sara, e em seguida foi representada na Virgem Maria. E a Virgem Maria, ao receber a palavra que foi falada pelo arcanjo Gabriel e dizer: seja feito conforme a tua palavra, vejam vocês o que Eva tinha que esperar que acontecesse para receber a palavra criadora sendo falada, para poder obter um filho por criação divina. Eva não esperou, mas veio Maria e, quando o arcanjo Gabriel falou essa palavra, e ela disse: e como será isso, visto que não conheço o varão? O arcanjo Gabriel disse: o Espírito Santo virá sobre ti e fará sombra sobre ti e conceberás, e terás assim um filho. Será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E esse foi esse corpinho que foi formado ali, foi criado ali no ventre de Maria. Foi criada uma célula de vida, a qual se multiplicou, célula sobre célula, e formou o corpo de Jesus e nasceu em Belém da Judeia quando teve o tempo correspondente, uns 9 meses, e no ventre de Maria. E esse foi o corpo físico de Deus, do anjo do pacto, para realizar sua obra de redenção, o qual ofereceu na cruz do Calvário por nossos pecados. Não tinha pecado, mas tomou nossos pecados e se tornou pecado por nós. Ele se tornou um de nós. Se tornou um de nós, tomando nossos pecados. Se fez pecado para nos tornar a nós como Ele. Vejam o programa. Para que nós sejamos como Ele, Ele se fez como nós, Ele se tornou como nós. E agora, vejam o porquê o ser humano é a parte da criação que se parece com Deus, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, quando Deus veio à Terra, na forma visível, veio com uma aparência, ou seja, com uma imagem humana. Porque Deus tinha feito o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o que mais se parece com Deus é o ser humano, e o que mais se parece com o ser humano é quem? Deus. Porque quando veio entre os seres humanos, veio em carne humana e veio como um ser humano. Veio como um homem que habitou a terra de Israel. Um homem que comia, bebia, dormia, um homem que falava com os demais, um homem que pregava, e sendo um profeta, um homem que via em outras dimensões. E viu não somente essa dimensão, mas outras dimensões também. Por isso podia ver em outras dimensões, porque sendo um profeta, tinha as duas consciências juntas. E quando Deus envia um profeta à terra, o envia com o quê? Com as duas consciências juntas. Essa é a diferença entre um profeta e uma pessoa comum que nasce, a qual não tem um ministério de profeta. As pessoas nascem com as duas consciências separadas e por isso não podem ver em outras dimensões. Somente quando Deus envia um profeta à terra para uma era ou para uma dispensação, é que vem com as duas consciências juntas e então pode ver em outras dimensões. Mas não se preocupem, porque todos os filhos e filhas de Deus, quando recebamos o novo corpo, todos teremos as duas consciências juntas. E todos seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que, um pouquinho de paciência, e todos serão
como nosso amado Senhor Jesus Cristo, todos com as duas consciências juntas e como reis e sacerdotes. Assim que, o que será impossível para os filhos e filhas de Deus? Nada será impossível. Agora, quando Jesus e todos os profetas profetizaram ungidos com o Espírito Santo e, consequentemente, não falaram palavras humanas, mas palavras divinas. E falaram, digamos, desde a sexta dimensão, através do corpo físico. E por isso essa palavra teve que se cumprir as que já tiveram tempo para seu cumprimento, e as que faltam, pois se cumprirão também. Agora podemos ver que o que se vê é feito do que não se via. Por isso é que os profetas falam primeiro na dimensão que não se vê, e desde essa dimensão falam para essa dimensão, e então se materializa o que eles falam, no tempo que tem que se materializar. Vejam vocês, Josué disse ao sol, detenha-te, e a lua disse que se detivesse, também se detiveram. Como pode ser possível que o homem ordeie ao sol e à lua que se detenham, e ele se detém? Porque esse homem, tendo as duas consciências juntas, está falando desde seu espírito através do corpo físico, e tem que se materializar o que ele disse. Está ungido com o Espírito de Deus. Era o Espírito de Cristo em Josué, como foi também em Moisés. E agora vejam vocês, para obter a vitória contra um exército como o do faraó, era necessário um exército mais poderoso que o do faraó. Mas agora vem um homem com uma vara, vamos ver, uma vara de pastor, e destrói um império completo. Mas esse era um profeta e dispensacional. Recordem que haverá um enfrentamento no último dia. Apocalipse capítulo 17, versículo 14 diz. Aí está um enfrentamento grande que haverá no tempo final. Diz, falando dos 10 reis, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Esses são os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, os que estão com Ele. E agora, vejam vocês como Cristo os vencerá. Agora, foi o Espírito de Cristo em Moisés quem venceu o império do faraó. E era Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor vindo no último dia, quem vencerá o império da besta, do anticristo neste tempo final. Agora, disso não damos muito detalhe para que assim não se interrompa o programa de Deus. Por quê? Se um general com o seu exército se coloca a anunciar ao exército contrário todo o plano que tem para vencê-lo, isso não cabe na mente de um general. O melhor, ele exige completo segredo de todos os planos que ele realizará para obter a vitória contra seu inimigo. Por isso é que Cristo manteve em segredo muitos dos detalhes correspondentes à sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Por isso é que, quando foi aberto o sétimo selo no céu em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, houve silêncio no céu como por meia hora, para que esse segredo da segunda vinda de Cristo não fosse conhecido, porque o diabo, ao conhecer esse segredo, interromperia o programa da segunda vinda de Cristo.
e faria muitas imitações para tornar ineficaz o programa da segunda vinda de Cristo. Mas houve silêncio no céu quando foi aberto o sétimo selo no céu. No céu não sabiam, mas quando foi aberto no céu esse mistério do sétimo selo, todos conheceram esse mistério, mas permaneceram em silêncio, para assim que ninguém conhecesse esse segredo, que o diabo não pudesse conhecer, e todo o programa da segunda vinda de Cristo se realizasse ao feliz cumprimento, e assim receberão benefício todos os filhos e filhas de Deus que estariam vivendo no último dia, como foi também na primeira vinda de Cristo. Mesmo que se dissesse de que território seria da nação hebraica, e seria da tribo de Judá, e seria da cidade de Davi, e nasceria em Belém da Judeia, e seria por meio de uma virgem descendente do rei Davi. Vejam, toda essa informação já se tinha nas profecias do Antigo Testamento, pois o profeta Isaías e o profeta Miqueias falaram da primeira vinda de Cristo. Agora, da segunda vinda de Cristo, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, temos muitas profecias do Antigo Testamento e no Novo Testamento também, por meio do precursor da segunda vinda de Cristo, o qual deu muita informação. Vejam vocês, alguma informação da que o precursor da segunda vinda de Cristo deu. No livro dos selos, por exemplo, nos diz, falando desta nuvem formada por anjos que apareceu em 28 de fevereiro de 1963, formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, e o anjo que era diferente dos demais, do qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual veio 2000 anos atrás em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. E agora, o precursor da segunda vinda de Cristo disse que esse anjo é quem tem o sétimo selo. Vamos ler aqui. Página 469 do livro dos selos em espanhol diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado, e um assim meio que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse-lhes que tinha o peito assim robusto e estava voando para o oriente. Disse-lhes também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está, era quem tinha o sétimo selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. Agora, qual destes anjos é quem tem o sétimo selo? Este anjo que era diferente dos demais, que forma, nessa nuvem, o cabelo branco do Senhor, porque essa nuvem formada por anjos forma o rosto do Senhor. E agora, os anjos das 7 eras da Igreja Gentia, para terem seus ministérios, cada um em sua era, tiveram que vir em carne humana. E já tiveram seus ministérios e se foram. E estão vivendo no paraíso na 6ª dimensão, onde há árvores, onde há rios, onde há peixes, onde há passarinhos, onde há animais também, mas tudo ali perfeito nesses corpos da 6ª dimensão. Porque quando Deus trouxe à existência aqui na Terra animais, árvores e rios e também peixes, e ao homem, primeiro tinha na 6ª dimensão, nessa dimensão, e daí foi que trouxe tudo isso para cá. Porque o que se vê é feito do que não se via. A dimensão visível foi feita da dimensão invisível, a 6ª dimensão, a dimensão da teofania. E agora vejam vocês, estes 7 anjos mensageiros estão em seus corpos teofânicos atualmente, vivendo no paraíso, e com cada um deles está um grupo que recebeu a mensagem de Cristo através desse mensageiro. Ou seja, que se alguém for à 6ª dimensão, poderia dizer, eu vou para o território de São Paulo. Se for para o território de São Paulo, pois vai encontrar todas as pessoas da primeira era da Igreja Gentia. Ou pode dizer, eu quero dar um passeio, um recorrido pelo território de Irineu,
e o levam onde está Irineu e todos os convertidos a Cristo dessa segunda era. É como dizer, eu quero ir à Ásia Menor e estar ali, pois esse era o território onde São Paulo foi o mensageiro. Ou dizer, eu quero ir à França, pois esse foi o território de Irineu, no tempo em que ele esteve na terra. Pois vamos dizer, as pessoas que viveram no tempo de Irineu e creram na mensagem de Cristo através de Irineu, agora estão vivendo no paraíso. E agora estão vivendo em um território onde podemos chamar o território de Irineu. Atualmente, as cidades que têm o nome de pessoas, por exemplo, no Chile temos a capital que se chama Santiago do Chile. E há outras cidades que têm o nome de pessoas também. Até a Nova Jerusalém tem o nome de uma pessoa. Sabe qual é o nome dessa pessoa? É o nome de Deus. Esse é o nome da cidade do nosso Deus. Ou acaso há algum nome melhor para essa cidade? Ou vocês creem que Deus vai permitir às pessoas que coloquem um nome na sua cidade? Ele colocou seu próprio nome. E não há cidade, não há nome melhor para a cidade de Deus. E agora, vejam vocês cada território onde estão os mensageiros de cada era. Podemos chamar esse território pelo nome do mensageiro de cada era, já que não sabemos de outro nome que se possa chamar esse território. E assim honramos ao mensageiro de cada era. E para o reino milenial, pois, não há outro nome melhor para o território onde estejam os escolhidos ou o território entre os gentios que corresponda a cada mensageiro. O melhor nome é o nome do mensageiro. Eu não creio que há outro nome melhor para o território onde estará o mensageiro com o grupo da sua era. E todos terão seus quartéis generais. Onde? Em Jerusalém. Mas recordem que vamos reinar com Cristo por 1000 anos e por toda a eternidade. E reinaremos com Cristo, e Cristo reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E nós, porquanto somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, também reinaremos sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora podemos ver este mistério e podemos ver a posição tão importante que temos da parte de Deus em seu reino. E, para o nosso regozijo, a posição mais importante no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo, para o glorioso reino milenial e para toda a eternidade, sabe qual é a posição superior, a melhor? A da era da pedra angular. Não disse, se alguém quer ser o maior, seja o menor, e o menor é o último da família, o menor é o Benjamim da família. E agora temos, vejam, qual é o menor? Vejam, que largo aqui se vê essa primeira era da igreja, mas vejam que pequenininha se vê essa aqui, a era da pedra angular, mas é a mais importante. E também ele disse, os primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Agora, vamos ver como podemos ver os primeiros e os últimos aqui. Os primeiros foram os da primeira era e também os apóstolos. E também os que viveram de Adão até Cristo. Esses são os primeiros, mas vejam, como você os pode ver como os últimos? Se você contar de baixo para cima, os primeiros foram Adão e todas essas pessoas que viveram até Cristo e depois os apóstolos e depois da primeira era da igreja gentil e depois seguiram em ordem. E agora os últimos aparecem como os da era da pedra angular. Mas isso é contando assim, de baixo para cima, ou seja, de Adão para frente. Mas, contando de cima para baixo,
Quem são os primeiros? Os primeiros diante de Deus, quem são? Os da era da pedra angular, por quê? Essa é a era do trono de Deus. Assim que os primeiros, os mais próximos de Deus, os que estarão ali com Cristo, são os últimos que aparecem na terra no corpo místico de Cristo. Agora vejam vocês, os discípulos sempre estavam buscando a melhor posição. E no entanto, a nós nos corresponde, sem brigar com eles, a melhor posição. Nenhum deles, eles tentaram lá no seu tempo, mas não era o tempo para essa posição. Portanto, eles estavam lutando por uma posição que estava no futuro. E agora, essa posição é a posição que nos corresponde no corpo místico de Cristo. E ninguém pode lutar conosco para nos tirar essa posição. Eles já foram manifestados nas diferentes posições correspondentes às diferentes eras da igreja gentia. E agora, como nós diríamos, nós vamos sozinhos nessa posição. Não há quem compita conosco. Nem há quem entenda este mistério contido na era da pedra angular. Somente os escolhidos da era da pedra angular. Aqui era o que queria Santiago e João. Sabem vocês Santiago e Jacó, o Tiago, porque Tiago ou Jacó, ou Israel? Jacó significa também Santiago. E agora, Santiago e João queriam a bênção que há no trono. E a mãe de Santiago e João, ela queria que Jesus colocasse cada um dos seus filhos, um à direita e um à esquerda, no reino de Cristo. Mas vejam vocês, eles não podiam obter essa posição, eles viviam aqui. E essa não é a posição onde se obtém essa bênção. Essa bênção está aqui na era da pedra angular, que é a era do trono. E ela queria que cada um dos seus filhos estivesse aqui, na era do trono. Cada um a um lado e outro do outro lado. Ou seja, que ela queria que... Vamos ver qual era o maior dos dois, Miguel? Deve ser Tiago, porque era João o mais jovem dos discípulos de Cristo. Vamos dizer que... Aqui não podemos bem, mas... Vamos dizer que Tiago queria a posição de Moisés e João queria a posição de Elias. Recordem que quando Jesus queria ir a Samaria, antes de chegar a Jerusalém para ficar ali essa noite, não quiseram receber em Samaria, em uma cidade da Samaria ou aldeia de Samaria, e vieram Santiago e João e dizem a Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu como fez Elias? Vem, que queriam o ministério de Elias. E agora, Jesus lhes diz: vocês não sabem de que espírito são. Eles queriam o ministério de Elias e também o de Moisés, mas esses ministérios são os ministérios de Apocalipse capítulo 11 e Zacarias capítulo 4. E esses são os ministérios que estarão manifestados, não aqui, mas na era da pedra angular. Esses são os ministérios que correspondem à direita e à esquerda do Senhor em seu reino. E agora vejam vocês. Como esses ministérios são os que estão prometidos para o último dia e são os que estão representados em uma árvore de um lado e outra árvore de outro lado, árvores de oliveira e também ramos de oliveira. E no templo, os dois querubins que estão um de cada lado lá, cobrindo com suas asas a arca do pacto, esses dois querubins de madeira de oliveira que Salomão construiu e os cobriu de ouro. Eram querubins gigantes, porque os ministérios das duas oliveiras são uns ministérios gigantes para serem manifestados no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E agora, vejam vocês como
para este tempo final, Cristo, em e por meio da sua igreja, da segunda Eva, por meio da sua igreja, a qual foi dada para multiplicar-se através dela, Cristo trará esses ministérios à manifestação por meio do seu anjo mensageiro. E agora, cada filho e filha de Deus manifestado em cada era, vem por meio de criação divina, por meio do novo nascimento, onde recebe por criação divina o corpo teofânico que no último dia receberá por criação divina o corpo físico glorificado e eterno. E também assim é para os da era da pedra angular. E agora vejam vocês que para cada etapa da igreja, Cristo envia um mensageiro. E Cristo refletiu nesses mensageiros tudo o que ele fará por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular. E Cristo aqui na era da pedra angular, que é a era que nos corresponde viver, pois os mensageiros das outras eras já viveram seu tempo, e o povo de Deus já viveu essas outras eras, agora somente resta no programa divino a era da pedra angular, que é a era de ouro, é a era mais gloriosa de todas as etapas ou eras da Igreja de Jesus Cristo, porque é a única era onde Cristo ressuscitará os mortos em Cristo e transformará os que estamos vivos neste tempo final na era da pedra angular. Se alguém partir antes, não tem por que se preocupar, vai ao paraíso e lá vai de visita ao paraíso e permitirão seguramente ver alguns das outras eras. E se for, pois dá muitas saudações da minha parte e da parte de quem mais? Quantos mandam saudações a alguém que se for antes? Pois mandamos saudações aos que estão lá no paraíso e dizem que tudo vai marchando muito bem e que em breve vão ressuscitar e nós seremos transformados, que tudo vai sendo cumprido como disse Deus nas profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E como disse o precursor da segunda vinda de Cristo. E que todos estamos muito felizes e contentes, mesmo que eles estejam olhando de lá para cá. É daqui para lá é que não se pode ver, mas de lá para cá sim podem ver e escutar tudo o que está acontecendo aqui. Agora, vejam vocês. Na era da pedra angular, é necessário que a Igreja de Jesus Cristo, a esposa do segundo Adão, realize o trabalho que corresponde na era da pedra angular, como realizou o trabalho que correspondia em cada uma das eras da igreja gentia. Mas porquanto aquelas não eram eras de adoção, não puderam ser adotados com corpos eternos nessas eras passadas, porque a adoção é para a era da pedra angular, que é a era da adoção. E a adoção, que é a transformação de nossos corpos, onde obteremos vida eterna fisicamente também, é para quando tivermos terminado nosso trabalho. Na era da pedra angular, nosso trabalho estando em nosso corpo de carne mortal, corruptível e temporário. E depois que tiver terminado esse trabalho nesses corpos mortais e tiver se completado o número dos escolhidos de Deus, então é que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. E isso é a adoção dos filhos e filhas de Deus. E isso é a manifestação dos filhos e filhas de Deus com corpos eternos para viver por toda a eternidade e estar à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim o grão de trigo que caiu em terra e morreu, disse que se o grão de trigo cai em terra e morre, muito fruto produz. O que produz como fruto? Muitos grãos de trigo iguais ao que foi semeado em terra. E no último dia haverá muitos grãos de trigo, muitos filhos e filhas de Deus iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e nós que vivemos formos transformados. E então todos seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo com um corpo teofânico eterno, dentro do corpo físico e glorificado e eterno que Ele nos dará.
E assim todos seremos pessoas com as duas consciências como? Juntas. Portanto, poderemos olhar nesta dimensão ou poderemos olhar nas outras dimensões. E poderemos ou estar nessa dimensão ou ir a outra dimensão. Vejam, Elias se foi a outra dimensão em um carro de fogo. Enoque se foi também a outra dimensão. E Moisés, mesmo que seu corpo físico morreu, o arcanjo Miguel tomou o corpo de Moisés, porque o diabo queria tomar o corpo de Moisés e seguramente com o corpo de Moisés o diabo queria formar alguma religião e desviar o povo hebreu do caminho de Deus. Portanto, o arcanjo Miguel se encarregou do corpo de Moisés. Em seguida, vejam vocês, Moisés apareceu no Monte da Transfiguração ali com Jesus e com o profeta Elias. Apareceu em seu corpo teofânico. Mesmo que Moisés fisicamente não entrou em seu corpo de carne na terra prometida, encontramos que entrou em seu corpo teofânico. Ou seja, não passou ao outro lado do Jordão, mesmo que no território que morreu, o profeta Moisés, em seguida pertenceu, verdade, Miguel, à terra de Israel aos hebreus, mas não cruzou ao outro lado do Jordão. Porque a bênção aí estava ao cruzar ao outro lado do Jordão. E agora, vejam vocês como todas essas coisas aconteceram em tempos passados e são tipo e figura das coisas que estariam acontecendo neste tempo final. Deus teve um Moisés e também teve um Elias em tempos passados. E em seguida teve o segundo Elias, que foi Eliseu. Em seguida teve o terceiro Elias, que foi João Batista. Em seguida teve o quarto Elias, que foi o reverendo William Branham. O Espírito de Cristo operando o ministério de Elias nessas 4 ocasiões. E temos a promessa de uma quinta manifestação do ministério de Elias para o último dia. Agora, o que será o ministério de Elias? O que será o quinto Elias? O Elias que pregará ao povo hebreu? Disse o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo e profeta, mensageiro da sétima era da igreja gentia, e profeta ungido com o ministério de Elias pela 4ª ocasião, disse na página 399, quando fizeram a pergunta, no livro dos selos, quando fizeram a pergunta número 11. Veja o que diz a pergunta número 11. O Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta, para não ler muito, foi: eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito. Um homem de que tempo? Deste tempo, ou seja, que não será literalmente o profeta Elias, mas um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Agora vimos o que é a vinda de Elias em sua quinta manifestação. É um homem deste tempo, um profeta deste tempo, um mensageiro deste tempo ungido com o quê? Com o ministério de Elias pela quinta vez. E o que será isso? Na página 449 do livro dos selos em espanhol diz: e há uma só pessoa quem poderia dar cumprimento a essa promessa. O único espírito que esteve sobre a terra, que eu saiba, teria que ser Elias, como foi no seu tempo. E assim foi predito que seria, porque seu espírito foi nada menos que o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, foi o Deus de todos os profetas.
Ou seja, que todos os ministérios dos profetas estavam onde? Em Jesus. Porque é o anjo do pacto, o Espírito Santo, o único que tem ministérios e opera ministérios através de seres humanos. Um homem ungido com o ministério de Elias é um homem ungido com o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo quem ungiu o profeta Elias e operou aquele ministério. E ungiu depois Eliseu com a dupla porção do Espírito ministerial de Elias. E ungiu João Batista com o ministério de Elias, precursando a primeira vinda de Cristo. E ungiu o reverendo William Branham por quarta ocasião. Veio assim, por quarta ocasião, veio assim o Espírito de Elias, o ministério de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. Foi o Espírito de Cristo no reverendo William Branham, operando o ministério de Elias por quarta ocasião. Vejam como mudou de nome, sempre Elias. Pois quando veio na primeira vez se chamava Elias, quando veio na segunda se chamava Eliseu, quando veio na terceira se chamava João Batista, quando veio na quarta se chamava William Marion Branham, e quando virem a quinta manifestação, saberão como se chama Elias em sua quinta manifestação. E isso será um homem ungido com esse espírito ministerial, com o Espírito de Cristo operando o ministério de Elias por quinta ocasião, um homem deste tempo final. E assim será também com o ministério de Moisés, um homem ungido com o Espírito Santo, operando o ministério de Moisés pela segunda ocasião. E a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, é conforme ao que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 256 do livro dos selos. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é a vinda do ministério de Cristo no último dia. Em um homem ungido, com o Espírito Santo operando o ministério de Jesus pela segunda vez, o ministério de Moisés pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez. Ou seja, quinta ocasião. Porque o Filho do Homem virá com seus anjos. Onde estiver a manifestação do Filho do Homem, aí estará a manifestação dos anjos do Filho do Homem. Porque é o Espírito Santo quem estará operando esses ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, em carne humana, em um homem deste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. E agora, vejam vocês o simples que é tudo no programa divino. Bem disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que tudo seria tão simples, tudo seria em simplicidade, que se não vigiássemos, passaria despercebido e nem veríamos o cumprimento do que Deus prometeu, nem veríamos o cumprimento do sétimo selo, ou seja, da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. Agora, tudo isso vem na segunda Eva, ou seja, na esposa do segundo Adão, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como veio a primeira vinda de Cristo no meio do povo hebreu, que é o Israel terreno, no meio do Israel celestial, que é a igreja de Jesus Cristo, vem todas essas promessas correspondentes ao último dia, assim como as promessas correspondentes às 7 eras foram cumpridas onde? No Israel celestial. Porque desde que Cristo foi crucificado 2000 anos atrás, Deus se tornou aos gentios e esteve cumprindo por meio dos gentios suas promessas para o seu povo, sua igreja. Depois que tiver terminado o seu trabalho entre os gentios, o qual ocorrerá na era da pedra angular, depois que os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e nós, os que vivemos, formos transformados, em seguida se tornará onde? Ao povo hebreu, para cumprir os 3 anos e meio que faltam à semana número 70 da profecia de Daniel. E depois cumprirá com o povo hebreu
o glorioso reino milenial. E aí estaremos também, nós, nesse reino milenial, como reis e sacerdotes reinando com Cristo, nosso Salvador. Porque onde estiver o esposo, aí também estará a esposa do segundo Adão. E todos os filhos do segundo Adão estarão com ele ali. Agora vejam, para os que pensaram que Jesus Cristo não teve filhos, é o homem que mais filhos teve. Mais filhos que Jesus nenhum homem teve. Porque ele teve filhos por meio de criação divina de era em era. E os demais homens somente tiveram filhos por meio de carne humana, por meio da união com uma mulher, e somente no período de tempo de sua vida terrena. Assim que quem mais teve, digamos, os que viviam 500, 600, 700, 800 ou 900 e algo de anos, não se registra que tenham tido 1.000, 2.000 ou 3.000 filhos, mas vamos dizer que puderam ter 1.000 ou 2.000 filhos. Se fala de um rei que teve em um ano, quantos, Miguel? Como 100? Algo assim, diz a Bíblia. Se buscar na concordância, vamos ver. Você busca a quantidade e o lugar e eu te digo quem foi o rei. Se não foi Davi, não sei quem foi, mas eu creio que foi Davi. Se não foi Davi, não sei quem foi, mas eu creio que foi Davi. Agora, vejam vocês, Cristo de era em era teve milhares ou milhões de filhos por meio de criação divina. E já tem seu corpo teofânico, e somente lhes falta o corpo físico, o qual nos dará, neste tempo final, a nós os que vivemos e os que partiram nas eras passadas. Agora vejam vocês, o corpo teofânico veio sendo dado de era em era. E foram necessários todos estes anos para o corpo teofânico dos filhos e filhas de Deus das 7 eras da igreja gentia e agora. Todo o tempo que já levamos na era da pedra angular para nosso corpo teofânico. Mas para o corpo físico, isso será para todos em um momento. Talvez pode ser em um dia ou pode ser em um período de tempo de um mês ou de uns 40 dias. Ou seja, que não vão ser necessários 1.000 ou 2.000 anos para os filhos e filhas de Deus obterem o corpo físico, porque todos, vamos dizer, de uma vez, no mês que começarem a ressuscitar os mortos em Cristo, aí, todos vamos receber o corpo novo. Mas vamos dizer que demore de 1 a 40 dias. Desde que comece até que o último Filho de Deus receba o corpo físico. Vejam vocês, não será tanto tempo, mas oxalá e seja no mesmo mês, e oxalá e seja na mesma semana, e oxalá e seja no mesmo dia. Mas se não for assim, quais querem ser os primeiros? E depois que o primeiro obtiver o novo corpo, automaticamente os demais o receberão. Assim que somente o que necessitamos é que alguém obtenha um novo corpo, e daí em diante Cristo não se deterá até que todos os seus filhos de eras passadas e da era da pedra angular recebam o novo corpo. Agora,
Minha recomendação é: estejam Mi preparados, recomendación es, estén com preparados. vossos pecados e faltas confessados Con a Cristo vuestros e pecados, lançados no faltas sangue de confesados Cristo. a Cristo y echados en la sangre de Cristo. Eu não os critico pelos seus erros e problemas, mas eu lhes mostro como estar diante de Cristo, diante de Deus, sem Cómo pecados, estar delante de Cristo, delante de Dios, confessando-os sin pecados. a Cristo e colocando-os no sangue Confesándolos de Cristo. a Cristo y colocándolos en la E sangre assim, de o Cristo. sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. La sangre de Cristo E nos estamos limpia então de todo prontos pecado. para ser transformados Y estamos entonces no listos momento para ser em que transformados Cristo comece a transformar em que os seus Cristo escolhidos que comience a vivemos transformar neste tempo a final sus na era escolhidos da pedra que angular. vivimos en este tiempo final, en la edad Eu de la piedra angular. amo a todos vocês Yo los com amo toda a a minha todos alma e quero o ustedes melhor con para toda mi todos alma vocês. Eu quero y quiero lo mejor a para todos transformação ustedes. Yo de quiero vossos corpos, la quero que transformación todos tenham um corpo eterno, vuestros cuerpos, porque quiero Cristo que assim o todos prometeu e eu tengan quero cuerpo eterno, para porque todos Cristo vocês así lo ha e prometido, para mim y também. yo lo quiero para todos Tudo ustedes y o para mí bom también. que eu quero para mim, eu quero Todo para lo bueno todos que yo quiero vocês. para mí, lo quiero para todos ustedes. E isto vem da parte do segundo Adão, Y esto viene de através parte de da sua el esposa, segundo da Adán, sua igreja. a través E com sua igreja, no meio da sua igreja, que ele es realizará con su iglesia y en medio de su iglesia, a él transformação de nossos realizará. corpos. E é para a sua igreja que já partiu nas diferentes eras Y que es para ele su iglesia que ya ha partido cumprirá en las a diferentes ressurreição edades, dos que él mortos em Cristo. cumprirá Agora, la resurrección de los muertos en Cristo. Vejam vocês o importante Agora, que é Vean ustedes ser lo um importante filho do que segundo es Adão ser e un hijo del da esposa do segundo segundo Adão. y de la esposa del segundo Adán. É muito importante. Há Es muy importante. muitas religiões no mundo, Hay mas muchas religiones en el mundo. vejam vocês, todas proclamam que creem em Deus, Vean e ustedes, que todas servem a Deus. proclaman que creen en mas a Dios. promessa para a ressurreição dos mortos em Cristo é para os filhos do segundo Adão de Cristo, por meio da sua esposa. E a transformação dos que vivem é para os filhos do segundo Adão, por meio da sua esposa, da sua igreja. Ou seja, que é a igreja de Jesus Cristo, a bem-aventurada. Assim como Maria foi a bem-aventurada que trouxe um filho com vida eterna, com um corpo eterno, trouxe um imortal, e agora a igreja de Jesus Cristo é a que trará os filhos e filhas de Deus com corpos eternos no último dia, por meio da manifestação de Cristo, o segundo Adão, o esposo da sua igreja. E agora, vejam vocês como o segundo Adão tem grandes bênçãos para todos os seus filhos. É o único homem que teve milhões de filhos, os quais nasceram primeiramente na sexta dimensão, e em seguida obterão o corpo eterno e glorificado no último dia, que é o sétimo milênio. E nós, os que vivemos, seremos transformados, e os mortos em Cristo serão ressuscitados, para assim serem a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, e esposo da igreja de Jesus Cristo. E agora podemos ver que somos a família de Deus, os descendentes de Deus. Sendo os descendentes de Deus, obteremos todo o poder e autoridade e toda a bênção que Adão e Eva perderam no jardim do Éden na queda. E será tão grande o que estará acontecendo em cada um de vocês e em mim, em todos os santos das eras passadas e seus mensageiros, que, quando já estivermos com o corpo eterno, veremos o grande que é a bênção que Ele nos deu. Mas ainda estando nesses corpos mortais,
não podemos compreender nem a metade do privilégio e bênção tão grande que temos da parte de Deus ao ser filhos do segundo Adão por meio da esposa do segundo Adão. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, onde, assim como os filhos do segundo Adão vieram por meio da sua igreja, da sua esposa, lá na Ásia Menor para a primeira era, e depois, em cada uma dessas eras, nos diferentes territórios, agora os filhos de Deus, do último dia da era da pedra angular, os filhos do segundo Adão, por meio da sua esposa, vêm na América Latina e no Caribe. Vejam que bênção tão grande nos correspondeu na América Latina e o Caribe, onde Cristo está criando filhos e filhas de Deus. Primeiramente em seus corpos teofânicos e, em breve, no corpo físico também, onde nos dará um corpo glorificado e eterno, para viver com Ele por toda a eternidade. E assim ser como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Como o grão de trigo que caiu em terra, assim será também o fruto do grão de trigo. O fruto que vem por meio da planta de trigo, e a planta de trigo é a sua igreja, sua esposa. Vimos este mistério da criação da esposa do primeiro Adão e do segundo Adão. E vimos os filhos tanto do primeiro Adão, por meio da sua esposa Eva, e também os filhos do segundo Adão por meio da sua esposa, a sua igreja. E vimos que é uma bênção maior ser filhos do segundo Adão. E para este tempo final, a bênção será maior que o que foi em eras e dispensações passadas. Chegamos ao tempo maior de todos os tempos, onde vimos que todo este mistério de Jesus Cristo vindo e morrendo na cruz do Calvário, e em seguida, no dia de Pentecoste, derramando do seu Espírito Santo, todo este mistério de Cristo e sua igreja gira ao redor da criação de uma nova raça, a qual Cristo está criando e já criou o corpo teofânico a, digamos, 90 ou 99% dessas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Deixei aí uma quantidade, uma porcentagem, para que essa porcentagem corresponda aos que faltam por vir ao corpo místico de Cristo neste último dia. E agora vejam vocês que todo este programa de Cristo e sua igreja, o segundo Adão com sua esposa, é um programa de criação de uma nova raça. E quando falamos da criação de uma nova raça, essas já são palavras maiores, diríamos, porque a criação de uma nova raça, que é igual a Jesus Cristo, se 2000 anos atrás houve um homem eterno aqui na Terra, com um corpo imortal, e que para poder morrer teve que tomar nossos pecados, como será no último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós os que vivemos formos transformados e sejamos com um corpo eterno? Não haverá um Jesus na terra, mas milhões de seres humanos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso não é outra coisa a não ser uma nova raça que vem por meio do segundo Adão, através da sua esposa. Este é um mistério tão grande que nem a ciência pode nem conceber e menos descobrir.
Porque antes de descobri-lo, primeiro tem que concebê-lo, imaginar, pensar para em seguida investigar, pesquisar sobre isso. Mas vejam, Cristo está criando uma nova raça com vida eterna. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. São João capítulo 5, versículo 24. Vimos o mistério da criação da esposa do primeiro Adão e da esposa do segundo Adão. E vimos que pertencemos a essa nova criação do segundo Adão e sua esposa. Ou seja, que somos descendentes diretos de Deus por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Descendentes diretos de Deus. E irmãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo também. Agora vimos este grande mistério do programa de Deus, o qual compreenderemos plenamente quando estivermos no novo corpo. Agora, se quando estivermos no novo corpo é que compreenderemos plenamente, e com o que compreendemos atualmente, vimos muitíssimo, como será quando tivermos o novo corpo? Assim que é tão grande a bênção que Ele nos deu. Vejam, quantos sabiam que eram filhos de Deus? Não sabiam. Mas por meio da voz de Cristo, por meio da sua palavra sendo revelada a nós, e nós recebendo essa palavra em nossa alma, descobrimos que isto era o que nós estávamos esperando. E descobrimos que isto é assim, porque quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E com todas essas escrituras, com todas essas coisas que Cristo falou, descobrimos que somos filhos e filhas de Deus. Descendentes do segundo Adão e sua esposa, que é sua igreja. É por meio da sua esposa, por meio da sua igreja, que vêm os filhos e filhas de Deus, sendo criados e, portanto, pertencem a essa nova criação. Por isso, São Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale nada. Ou seja, que não vale nada, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas a nova criatura, ou seja, a nova criação. Esta nova criação do segundo Adão e sua esposa, criando filhos e filhas de Deus por meio de criação divina, é que ocorre esse novo nascimento. Agora vimos o mistério da criação da esposa do primeiro Adão e do segundo Adão. Que Jesus Cristo, anjo do pacto, o segundo Adão, derrame suas bênçãos sobre seus filhos presentes aqui e nos encha do conhecimento de todo o seu programa e nos prepare e chame os que faltam por chegar e se complete o número dos escolhidos e todos sejamos transformados e obtenhamos o corpo eterno e em seguida sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho da criação da esposa do primeiro Adão e do segundo Adão. E agora, vamos pedir ao nosso irmão e amigo, o reverendo Miguel Bermúdez Marim, passe por aqui para continuar e finalizar nossa parte
nesta ocasião. Não sei que hora tem por aí, Miguel. Serão como 9, 10 minutos por aí? 9h25. Assim que, se é cedo e tem que passar Benji, Benji tem um ajudante aqui, porque, pois Miguel, pois pode te ajudar aí, pois poder glorificar a Deus e dar graças a Deus por pertencer à nova criação do segundo Adão e sua esposa, que é sua igreja. Agora, descobrimos que somos irmãos uns dos outros porque somos filhos do segundo Adão e sua esposa. Por isso é que somos irmãos uns dos outros e somos irmãos em uma escala maior que a escala terrena, porque somos irmãos do céu, irmãos celestiais. Por isso, São Paulo e os demais apóstolos falavam sobre os filhos e filhas de Deus como irmãos. Vejam, ou seja, que ser um irmão em Cristo, ser um irmão ao ser filhos do segundo Adão, é algo maior que ser irmãos terrenos por meio de papai e mamãe terrenos. Porque ser irmãos do céu, isso é para toda a eternidade. Mas não menosprezamos os nossos irmãos terrenos, segundo a carne, nem nossos pais terrenos, mas que oramos por eles para que eles também sejam nossos irmãos, filhos do segundo Adão e sua esposa. E assim, não somente sejam de nossa família terrena, mas de nossa família celestial também. Bom, vamos por aqui ter Miguel, nosso amigo e irmão, para continuar aqui nossa parte já amanhã. Onde estaremos, Miguel? Amanhã aqui mesmo. A que hora será a atividade com toda a congregação? Às 6h30. Da manhã ou da noite, Miguel? Da noite. Às 6 temos uma reunião com os pastores, 6 da manhã. Já para os pastores é às 6, mas 6 da manhã, Miguel? Cedinho. Bom, por aqui, como que madrugam muito. No litoral o sol sai cedinho e na manhãzinha, pois é mais fresca amanhã. Assim que isso é de 6, pelo menos. Verdade, Miguel? Desde 6 sem tempo de terminar assim. Bom, assim são as reuniões de ministros. E o ambiente, pois, entre os ministros também é muito bom. É assim como entre nós, entre todos, assim. Também é entre os ministros. E Deus nos abençoa grandemente nas reuniões de ministros também. Bom, vamos pedir a Miguel por aqui, que esteja conosco para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim.